Se alguma vez você já usou esse sensor aqui, ou um da mesma família, que são dos DHTs, você talvez já tenha notado o curioso protocolo que eles usam para se comunicar. Ele é similar ao protocolo OneWire, mas ele difere em algumas coisas bem importantes. Um problema que talvez você perceba quando for usar esses sensores é que nenhum microcontrolador do mercado tem um periférico que implementa uma comunicação parecida com essa, nem do OneWire. Então, geralmente, essa comunicação seria implementada usando bitbanging, que é um processo blocking que se chama, quando ele trava o processador para fazer aquele processo. Isso faz com que, se a gente tiver alguma interrupção, algum recurso que precise acontecer naquele momento em que está acontecendo uma leitura, alguma das coisas tenha que ser sacrificada para que dê certo. Então a gente vai ou sacrificar a leitura do sensor, ou vai ter que atrasar o tratamento de uma interrupção. Em alguns projetos mais complexos, isso pode ser um problema bem grande. Nesses casos mais complexos, seria interessante ter uma forma de implementar essa comunicação de uma forma não blocking. Uma das implementações que eu encontrei usa o periférico RMT do ESP32 para fazer essa implementação. Porém, a biblioteca ela já está um pouco desatualizada e para as versões mais recentes do core da Arduino, ele não tem compatibilidade e dá bastante erro de compilação, tendo que ser alterada. Então eu decidi implementar a minha própria versão de uma comunicação não blocking usando o ESP32, com um recurso que eu decidi usar sendo o LP, que é o coprocessador Ultra Low Power do ESP32. Mas e o que é o LP? Bem, a maior parte das pessoas não conhece esse recurso bem útil do ESP32. O LP ele é um coprocessador, um processador um pouco mais simplificado que tem dentro do ESP32, que seria dedicado à tarefa de ler sensores, ADCs, nas situações onde o processador principal do ESP está em Deep Sleep e é preciso fazer essas tarefas mais simples. Então a gente usaria o LP para fazer essas leituras com um consumo baixíssimo. Mesmo que ele tenha sido projetado para operar quando o processador principal está em Deep Sleep, ele ainda assim ele pode ser usado quando o processador está acordado, para fazer tarefas necessárias durante o funcionamento do dispositivo. Então ele pode ser usado para implementar qualquer leitura de bitbang ou alguma leitura repetitiva que o processador não precisa estar dedicando todo o seu potencial para fazer isso. Então a gente pode aplicar justamente para esse tipo de situação. Dois exemplos de uma situação onde o LP foi usado para algo que ele não foi projetado é a biblioteca de comunicação OneWire, essa aqui que eu vou deixar o link na descrição, que é algo similar ao que a gente vai fazer nesse vídeo, e também o driver de áudio criado pelo canal Bitlune, que eu também vou deixar um link na descrição para vocês verem, algo bem interessante. Para a gente implementar esse protocolo, a gente precisa primeiramente entender como que ele funciona. Então, vamos começar pela parte mais simples, que é a ligação elétrica. Assim como o OneWire, ele só precisa de duas conexões para ter essa comunicação, que seria o sinal de dados e o sinal de GND, tendo um pull-up no sinal de dados conectando ele à alimentação. O pull-up é necessário por causa que o chaveamento desse sinal de dados é em modo Open Drain, onde o microcontrolador e o sensor só podem chavear o sinal para GND, não conseguem colocar ele para o sinal de alimentação, eles simplesmente soltam o sinal. Então o pull-up garante que tem um sinal alto quando nenhum dos dois lados está chaveando para GND. Uma leitura típica começa com o microcontrolador gerando um pulso de 0 volts por 18 milissegundos. E então, alguns microsegundos depois, o sensor vai responder com uma sequência de pulso baixo de 54 microsegundos e um pulso alto de 80 microsegundos para indicar para o microcontrolador que ele recebeu de fato esse pedido de leitura. Depois que o sensor enviou esse retorno para o microcontrolador, ele começa a enviar os 5 bytes de dados dele, ou 40 bits. Cada bit é representado por um pulso baixo de 54 microsegundos e um pulso alto que a duração vai indicar qual que é o dado que ele está transmitindo. Se for um pulso curto de 24 microsegundos, significa que o dado é valor lógico 0. Se for um pulso longo de 70 microsegundos, é um valor lógico 1. Depois que ele tiver transferido esses 40 bits, ele envia um último pulso baixo de 54 microsegundos e depois sobe para alto e fica indefinidamente, até que ele seja acordado novamente, com um pulso de pedido de leitura. Agora que a gente sabe como que funciona esse protocolo, a gente pode começar a implementar ele no LP do ESP. Para isso, a gente precisa escrever o código dele,
e temos duas opções: escrever esse código em assembly puro e compilar ele usando as ferramentas do ESP-DF, que é um método razoavelmente bom. O problema só é que para o Core Arduino ele não é muito bem suportado. A segunda opção é usar os macros Cs para fazer esse código em assembly. Essa opção é considerada legado para o ESP-DF, mas ela ainda é suportada, tanto no ESP-DF quanto no Core Arduino, o que significa que tem uma compatibilidade um pouco maior. O código em si, a gente vai estar escrevendo usando os macros Cs, já que é a única opção que a gente tem para poder estar usando no Core Arduino. E também, para poder facilitar o uso no Core Arduino, eu vou estar fazendo esse código em forma de uma biblioteca que você vai poder incluir nos seus projetos caso queira usar. Dentro dessa biblioteca, a gente tem 3 arquivos importantes, que são o DHT-ULP simpleread.ino, DHT-ULP.cpp e o DHT-ULP.h. Tem mais arquivos do que só isso, como por exemplo os arquivos da lib.hulp. Porém, eles não são muito interessantes para o nosso caso. No DHT-ULP.h é onde ficam as declarações necessárias para a classe do objeto de controle do sensor. Nada muito complexo, até cabe em uma única tela de tão pequeno que é. A DHT-ULP simpleread.ino é um código de exemplo de como usar essa biblioteca que eu escrevi. Eu tentei fazer essa biblioteca ser o mais próximo do uso de outras libs que fazem a mesma coisa, para que ela possa ser facilmente substituída em projetos já existentes. Só tem algumas pequenas diferenças que eu vou explicar mais tarde. DHT-ULP.cpp é onde fica o código interessante. Aqui no começo ele basicamente só precisa preparar as variáveis que vão ficar na RAM do RTC, por causa que o LP ele não tem acesso à RAM normal, ele só tem acesso a essa RAM do RTC. Então ele vai usar ali para colocar os dados e depois o processador principal vai acessar essa RAM para ler as informações. Além disso, ele tem todas as definições das funções, com a função mais importante aqui sendo a função begin. Logo no começo da begin, temos uma enum com todas as labels necessárias para o programa do LP. E logo abaixo disso, temos o programa em si, que é um array de todas as instruções que vão ser colocadas no LP. Aqui no programa, vocês vão ver que alguns macros que eu estou usando não estão na documentação da Specif, por causa que eles vêm da HULP, uma biblioteca escrita pelo Boar Schuss, do GitHub, que eu vou deixar o link na descrição, que eu incluí aqui junto nesse projeto, já que ela facilita bastante a escrita de alguns macros que são repetitivos, como os de delay, de GPIO e de salvamento na memória do RTC. Para facilitar o entendimento para aqueles que não conhecem muito bem Assembly, eu coloquei ao lado o código como que ele seria se fosse em C++, quando a gente estivesse escrevendo ele normal, né? Esse primeiro bloco é o mais fácil de entender. Ele simplesmente configura a GPIO com uma saída, coloca ela em 0 volts e espera 18 milissegundos para gerar aquele pulso de reset para o sensor. Depois desses 18 milissegundos, a gente desabilita a saída da GPIO e habilita a entrada. Aí zera o registrador R1, que vai ser usado para contar quantos bits a gente já leu, e espera mais 10 microsegundos, só para que o sensor tenha tempo de acordar e nos dar a resposta, aquela de presença. Os próximos 2 blocos servem para ler aquela resposta de presença do sensor, que são um pulso baixo de 54 microsegundos e um pulso alto de 80 microsegundos. A duração exata dele não importa muito aqui na execução do código, a gente só precisa saber que eles ocorreram na sequência certa e não demoraram muito. Para ler esse pulso, a lógica é bem simples. Primeiramente, nós usamos a instrução movi para mover o valor imediato 0 para dentro do registrador R2, que vai ser o nosso contador de repetições desse loop. Aí criamos a label para que possamos voltar a esse ponto toda vez que a gente quiser repetir esse loop. Então começamos a contar os loops feitos. A gente faz isso por executar a instrução addi, somando o R2 com o valor imediato 1 e colocando esse resultado de volta em R2. Depois a gente copia esse valor do R2 para o registrador R0 usando a instrução movr, que move um valor de um registrador para outro. A gente faz isso para que possa usar o valor do R2 dentro do R0 para fazer uma comparação logo abaixo. Agora com o valor em R0, a gente compara se ele é maior ou igual a max cycles, para verificar se o pulso não foi mais longo do que deveria ser. Isso é feito usando o macro mbge, que recebe como parâmetro a label para a qual ele deve pular se a condição for verdadeira, nesse caso é a error timeout, que está um pouco mais para frente no código, e o valor
ao qual vai comparar o conteúdo do registrador 0. Todas essas comparações são feitas usando o R0 como fonte. Por isso que a gente moveu o conteúdo do R2 para dentro dele antes. Aí por último, nesse loop de espera, a gente faz uma leitura da GPIO, que vai ser colocada no R0. No caso do pulso baixo, nós precisamos comparar essa leitura com o 0. Mas não tem nenhuma instrução que testa apenas igualdade. Só temos que testa maior ou igual ou menor. Então, nós comparamos se é menor que 1. Em teoria, os únicos valores possíveis são 0 ou 1. E mesmo que não fossem, essa lógica ainda funcionaria aqui, porque não temos valores negativos. No caso do pulso alto, a gente compara se a leitura foi maior ou igual a 1. Se essa comparação de estado da GPIO for verdadeira, a gente pula de volta para o label desse loop de espera do pulso. Então, efetivamente, criamos um laço do while, que é basicamente o mesmo que esse código em C aqui. Depois que a gente recebeu essa resposta do sensor, aí a gente pode começar a receber os 5 bytes de dados, que a gente faz implementando um loop de 5 repetições, com mais um loop de 8 repetições dentro dele. Para isso, a gente começa por criar a label usada no loop de 5 repetições. 0 registrador R3, que vai ter o nosso byte atual, e daí cria a label usada para ler cada byte, que é o loop de 8 repetições. Para ler cada bit do dado, a gente repete essencialmente o mesmo processo de antes, só que dessa vez, depois de rodar o loop de leitura do pulso baixo, nós temos que guardar a contagem de repetições que teve nesse pulso, em uma variável da RAM do RTC, já que nenhum dos registradores está disponível para deixar isso guardado para depois. Para isso, a gente usa o macro iPut, que recebe como parâmetro o registrador que vai ser salvo, o registrador com o valor de offset e a variável na qual vamos salvar. Então, essencialmente, toda variável ela é tratada similar a um array, onde você precisa passar o índice. Por isso que precisamos carregar 0 para dentro do R0 e usar ele como índice dessa variável. Com os dois pulsos tendo sido lidos, precisamos processar qual o valor que foi recebido. Para isso, precisamos carregar de volta a contagem da espera do pulso baixo, que guardamos na RAM do RTC antes. Aí agora, com esse valor carregado para dentro do R0, nós subtraímos R2, que ainda tem a contagem do pulso alto. Aí fazemos a comparação para determinar se o pulso alto é mais longo do que o pulso baixo. Aqui que vem uma sacada bem importante. Como eu falei antes, nós não temos valores negativos de fato. Então, se fizermos R0 igual a 60 e R2 igual a 70, quando fazemos R0 menos R2, temos 60 menos 70. Normalmente isso daria menos 10. Mas como não temos números negativos, ocorre um overflow e o valor resultante em R0 fica 65.525. Usando isso, nós podemos saber quando o R0 é maior que R2 por verificar se o valor resultante é menor que 32.767, ou seja, ainda é um número positivo. A gente usa essa comparação para pular esta linha aqui, que seta o bit atual. Depois disso, a gente incrementa o contador de bits lidos, verifica se já foram lidos 8, se não foram, aí a gente repete esse processo de leitura de um bit. Com os bits tendo sido lidos, nós carregamos a contagem de bytes da RAM do RTC e usamos elas como índice para guardar no array de dados. A gente vai guardar esse byte que a gente acabou de ler. Aí incrementamos essa contagem de bytes, guardamos ela de volta na RAM e fazemos a comparação para determinar se já recebemos os 5 bytes ou não. Se não recebemos, nós repetimos de novo esse processo de leitura de um byte. Essa tripa toda de código que temos aqui é equivalente a fazer isso aqui em C. Depois de ler os 5 bytes, precisamos verificar se o dado que recebemos não está corrompido. Para isso, a gente tem que fazer o CRC, que é feito somando os primeiros 4 bytes, que nesse caso a gente faz em um loop que vai carregando eles da RAM do RTC e somando no R3. Com os bytes somados, a gente lê o último byte, guarda o checksum na RAM, que foi essa soma que a gente fez, e subtrai o checksum esperado, que é o último byte, do calculado, que está no R3, para poder verificar se eles são iguais. Aí a gente seta o R3 com o código ESP-OK, que pode parecer um pouco contra-intuitivo estar aqui, mas ele precisa ser assim, pois é o único lugar onde podemos setar o código de erro como OK. Caso ocorra um erro, ele vai ser substituído pelo erro de checksum, então não tem problema setar aqui.
Se o resultado da subtração que fizemos antes for 0, nós pulamos para a finalização da leitura. Agora no último bloco do programa, aqui na primeira linha temos a parte de tratamento de erro com o checksum, onde a gente seta R3 com o código apropriado, e então pulamos diretamente para a etapa de finalização da leitura, para pular o tratamento do timeout. Logo abaixo disso temos a parte de tratamento do timeout, que também seta o R3 com o código apropriado. É para aqui que os loops de espera pulam quando o contador passa de max cycles. Na etapa de finalização da leitura, aí só tem umas coisas bem básicas, onde salvamos o código de erro que está no R3 para dentro da variável na RAM do RTC e encerramos o programa. Com o programa do LP montado, nós temos que preparar o LP para ele poder executar esse código. Fazemos isso por primeiramente configurar a GPIO como podendo ser entrada e saída. Aí então, processamos o programa e carregamos ele para o LP, e configuramos os registradores necessários. Algo importante é que nós não mandamos o LP executar o código ainda. Isso será feito no momento de iniciar uma leitura. Esse processo todo foi só para preparar o LP, que é o que está sendo feito dentro da Begin. Agora vamos para a parte de colocar ele para rodar. Para entender isso, precisamos voltar lá para o ponto in de exemplo. No loop, quando a gente quer fazer uma leitura do sensor, primeiramente a gente chama a função startReading, que essencialmente verifica se já deu o intervalo mínimo entre uma leitura e outra, zera as variáveis de leitura e coloca o LP a rodar o programa, por chamar a função LPRun com parâmetro 0. E daí inicializamos os periféricos, que aqui eu estou fazendo usando uma função da HLP, mas por questão de praticidade. Vocês vão ver que a startReading aqui, pela lógica do código, essencialmente sempre retorna true. Por hora, eu não estou fazendo nenhum tratamento de erro nessa função, porque geralmente não vai dar nenhum problema, mas futuramente eu quero implementar algo nesse sentido. Como esse processo de leitura é non-blocking, aqui no código de exemplo eu faço um delay de 300 milissegundos logo depois da startReading, que pelos meus testes é o tempo que dá mais garantido os resultados, mas você pode implementar isso sem usar delays. Eu só usei para o exemplo ser mais simples. Você pode fazer usando diferença de milis, por timer ou por qualquer outro método que você preferir. Depois desses 300 milissegundos, é só chamar as funções de conversão da temperatura, umidade, que pegam os 4 bytes de dados recebidos do sensor e convertem eles para os valores de fato. Aí por último, nós precisamos esperar 850 milissegundos para fazer a próxima leitura. Aqueles que conhecem o DHT entre vocês, talvez tenham percebido que somando os dois delays, não temos intervalo de 1 segundo, mas sim de 1 segundo e 150 milissegundos. 1 segundo é o que o DHT diz que deveria ser o seu intervalo de leitura. No entanto, tem alguma coisa do sensor que eu testei em múltiplos DHTs no meu antigo trabalho, e todos tinham esse comportamento de precisar mais do que só 1 segundo para a leitura. E não é também problema na lib, pois usando outras libs de comunicação também ocorre esse comportamento, é do sensor em si. Antes de nós testarmos isso na prática, precisamos escolher a GPIO que nós vamos usar. Ela não pode ser qualquer uma como seria com outras libs de leitura. Essa GPIO precisa ser uma RTC GPIO também, pois o LP só tem acesso a esses. A lista dos GPIOs que podem ser usadas para essa função é essa, que vai estar também nas instruções de uso da biblioteca. No meu caso, eu escolhi usar a GPIO 4, e foi ela que eu coloquei no código de exemplo. Algo importante de notar aqui é que, diferente de outras chamadas de GPIO, você não coloca só o número da GPIO. Tem que colocar esse GPIO underline num underline o número que você quer. Aí vai dar certo. Sem isso não vai funcionar. Agora nós podemos montar o circuito, que é basicamente o padrão. Eu só precisei dar uma reforçada nos pinos do meu sensor para ele encaixar melhor na protoboard, pois eles são bem fininhos, então estava dando bastante mau contato ali no encaixe. E o pull-up que eu estou usando é de 2K2, um valor bem padrão. Aí nós passamos o código de exemplo de uso e abrimos o monitor serial para acompanhar os resultados da medição. Como vocês podem ver aqui, ele está fazendo a leitura, que eu comparei com a leitura de outras duas bibliotecas só para garantir que não tinha nenhum problema, e estava batendo. Eu só não vou mostrar aqui essa parte, pois não é o foco desse vídeo.
Eventualmente ainda ocorre um erro de CRC. Eu ainda não consegui descobrir o porquê disso, mas ao meu ver está funcionando dentro do esperado. Mesmo assim, eu pretendo buscar com mais tempo qual é a causa desse problema e resolver ele. Essa implementação foi bem interessante de fazer, pelo menos para mim. Eu espero que para você também tenha sido. E até que ela não demorou tanto para fazer. Originalmente, quando eu escrevi esse código, levou mais ou menos uns 2 dias. Então, essa parte eu gravei há algumas semanas já, e naquele momento, isso de 2 dias estava certo. Mas no decorrer de explicar o código linha a linha, eu fui percebendo algumas coisas que não estavam tão legais no código e fui resolvendo. Então, no fim, somando tudo, deve dar mais ou menos uns 3 dias de trabalho fazer isso, não só 2. Ainda assim é pouco tempo, né? E o fato de ela ser non-blocking ajuda bastante em projetos mais complexos, que foi um caso que eu tive no meu antigo trabalho, onde esse tipo de implementação foi bem útil. Eu mencionei lá no começo que esse protocolo dos DHTs é bem similar ao OneWire. Então, se você quiser implementar uma comunicação desse tipo, você pode escrever o seu próprio código. Ou então, você pode usar aquela biblioteca que eu mencionei anteriormente. Eu não sei dizer se ela funciona muito bem porque eu nunca usei, mas eu vou deixar o link para quem quiser dar uma olhada. Como todos os processadores da família ESP32 têm um LP e usa basicamente a mesma parte da ESP-DF, em todos é para funcionar. Mas como eu não tenho eles para testar, eu não consigo testar e dizer com certeza se iria funcionar. Como o LP é um recurso específico da família ESP32, nenhum outro processador tem algo parecido, com exceção do Raspberry Pi Pico, que tem os PIOs. Eu nunca cheguei a usar, então não sei se daria para aplicar algo parecido. Mas a desvantagem dessa implementação é que ela realmente fica trancada no ESP32. Nem o conceito dela pode ser aplicado em outros processadores, a menos que eles tenham algo parecido. Se você conhece algum que tem um recurso similar ao LP, deixa nos comentários que eu vou ficar bem interessado em pesquisar sobre eles. Obrigado por assistir e espero que você tenha gostado e aprendido alguma coisa. Se sim, deixa um like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Isso é tudo e até o próximo vídeo.